Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe você onde você está agora, na sua casa. Que a presença do nosso Deus seja abundante na sua casa, onde você está aí, guardado, aquartelado. Que a presença do Senhor se faça manifesta na sua vida. Quero convidar você a orar, baixar a sua cabeça, onde você está, fechar os seus olhos. Nós oramos ao Senhor, entregarmos a Ele esse momento, nós possamos de fato derramar os nossos corações na presença do nosso Deus, mesmo estando aqui reunidos, mas onde você está, entregue a sua vida, entregue o seu coração a Jesus. Oremos. Ó Pai, nessa noite, Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus bondoso, o Senhor é o Deus que cuida do seu povo, e nós, ó Pai, povo do Senhor, família do Senhor, nos encontramos nessa noite aqui para celebrarmos o Teu nome, ó Deus, para cantarmos louvores ao Senhor, que é o único Deus digno de receber toda honra, louvor e adoração. Receba o nosso louvor, Deus, nessa noite. Receba o nosso louvor, Deus, todos os dias, porque todas as vezes que fizemos Ele, Deus, é para exaltar o Teu grandioso nome. E apesar das circunstâncias que estamos passando, Deus, a Tua presença se faça manifesta em nossas vidas, o Teu Santo Espírito possa visitar a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo neste momento, Deus, onde quer que esteja, nessa cidade, em outras cidades. Que a Tua presença, que a presença do Espírito Santo do Senhor seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós iremos cantar 3 canções. E essa primeira canção ela vai dizer que nós não vimos nenhuma das maravilhas do Senhor no Antigo Testamento, o mar se abrir, o pão se multiplicar, mas nós cremos sim que o nosso Deus, o mesmo Deus que está hoje conosco aqui, é o mesmo Deus que fez maravilhas no passado. E Ele tem o poder para transformar essa realidade que nós vivemos. Ele tem poder para transformar vidas. E nós cremos na soberania do nosso Deus. Por isso eu quero convidar você a cantar e exaltar o Senhor neste momento com essa canção. Mas isso não vai me abalar.
Deus, que está sempre presente conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso nós podemos clamar a Ele, que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Nós precisamos então entregar de fato a nossa vida, nos rendermos à presença, ao Senhor das nossas vidas, ao Deus da nossa salvação. Ele é a nossa luz. Se ao teu lado
Deus, que é o Deus da nossa salvação, Ele está no controle de todas as coisas. Eu já falei, todos têm visto aí, acompanhado as notícias. Nós sabemos que aos nossos olhos, a nossa carne às vezes pensa que as coisas saem do controle, mas nós temos que, como cristãos, como discípulos de Jesus, crer de verdade mesmo que Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, Deus não foi pego de surpresa, Deus tem o controle de todas as coisas, por isso nós podemos confiar nele. E essa canção vai dizer exatamente isso. Ele é o nosso pastor, Ele não vai nos deixar faltar nada, e nós podemos crer e confiar sim que Ele está no controle de todas as coisas, no controle das nossas vidas, no controle da história, no controle do mundo. Esse é o Deus que nós servimos. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, porque Ele está no controle, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle Ele faz tudo por nosso bem, faz tudo cooperar pro bem, todo plano soberano que conhece quem eu sou, e criaste o que eu sou. Entregamos, ó Pai, esse momento ao Senhor e pedimos, em meio às nossas crises de ansiedade, Deus, em meio às nossas angústias, nós possamos crer que de fato o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus bondoso, porque o Senhor é Deus misericordioso, e apesar de nós, o seu amor não muda, o seu amor não falha.
Por isso nós cantamos, glorificamos o nome do Senhor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos que estão aí na live, boa noite a todos que chegaram agora, e porventura alguém que chegue, nós já estamos também desejando uma boa noite, e a graça e a paz de Jesus esteja dominando e preenchendo profundamente o teu coração. Mais uma vez nós estamos aqui para esse culto totalmente diferente, culto que nós não estamos acostumados a fazer dessa forma. No entanto, nosso Deus permanece o mesmo, e o nosso desejo profundo é de satisfazer a vontade de Deus em pregar o Evangelho, em falar do Evangelho de Jesus. E na nossa igreja nós temos nesses dias, iniciamos já no início desse mês, uma série de reflexões cujo nome é Vida no Evangelho. Nós temos entendido, por compreensão do Evangelho, que Jesus ele nos chama não para sermos meros religiosos. Jesus ele não chamou ninguém para fazer parte de um clube religioso. Jesus ele não chamou ninguém para fazer parte de um gueto religioso. Jesus nos chamou para termos uma vida, e uma vida diferente. O Evangelho vem trazer para nós uma cosmovisão diferente, não uma agenda diferente. Nós temos insistentemente falado sobre essa verdade, que é uma realidade do reino para a nossa vida. E eu quero convidar você, se você está em família, a você se concentrar, a pegar a sua Bíblia junto com a sua família, e eu vou estar lendo o versículo, um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 35 ao 51. Nós estaremos fazendo essa leitura, e eu quero que você medite em cada palavra que estará sendo lida nesse momento. Pega a sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 ao verso 51, onde a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram: mestre, onde é que você fica? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhes: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe ir te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho do Deus vivo, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo,
que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero convidar você, depois da leitura desse texto, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e junto aí com a sua família, com as pessoas que estão contigo, a orar junto comigo, para nós pedirmos que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Pai, diante desse cenário que nós estamos no mundo, diante das dificuldades que estamos vivendo, uma coisa nos é necessária, Senhor: vivemos o Evangelho na sua inteireza, vivemos o Evangelho de verdade. E todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que porventura, ó Deus, estejam vivendo o Evangelho muito aquém daquilo que o Senhor deseja de nós, e podemos dizer que aqueles que não estão vivendo o Evangelho, que o Senhor, ó Deus, com a Tua palavra, possa produzir um impacto nesses corações, e que vidas nessa noite que estão nos ouvindo possam sentir, perceber e decidir pelo Senhor. Em nome de Jesus assim eu oro. Amém. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós encontramos no mínimo três vontades que o evangelista João traz no seu Evangelho. A primeira intenção de João no seu Evangelho é mostrar a importância universal de Jesus, o quanto Jesus é importante para o mundo inteiro. Ele é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. A morte de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus é importante para o mundo inteiro, não apenas para um grupo de pessoas. Jesus é importante para toda a criação. Em Romanos nós encontramos um texto que nos diz que a natureza clama e geme pelo retorno de Jesus. Jesus, ele é importante para toda a criação. Mas também nós encontramos em João uma realidade de que é importante levar pessoas a tomar uma decisão diante desse Jesus. Por isso que Jesus, ele é apresentado em João como alguém que realmente é a única solução dos problemas humanos. Ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a razão da nossa existência. Se não for por ele, não vamos ao Pai. Nós só podemos ir ao Pai por meio de Jesus. Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Evangelho de Jesus tem também, de João, ele tem por objetivo trabalhar essa ideia de levar pessoas a tomar uma decisão por Jesus. Ou seja, não basta ir a uma igreja. Se você está me ouvindo nesta hora e você apenas vai a uma igreja, eu quero te dizer que Jesus quer muito mais do que isso de você. Jesus quer muito mais do que apenas que você vá a uma igreja. E talvez aí nós encontramos a terceira ênfase do Evangelho de João, que é trabalhar o coração de todos aqueles que creem em Jesus, a fim de que eles se tornem mais parecidos com a pessoa de Jesus. Ou seja, por um lado nós encontramos que o objetivo do Evangelho de João é levar pessoas a mostrar às pessoas a importância de Jesus, a levar pessoas a crer em Jesus, a tomar uma decisão por Jesus. E essas pessoas que tomam uma decisão por Jesus, o objetivo do Evangelho de João é trabalhar o coração delas para que elas possam se satisfazer em Deus e na sua obra. Jesus, ele quer trabalhar o nosso coração, e ele é apresentado dessa forma no Evangelho de João. Por isso que lá no Evangelho de João, no finalzinho do capítulo 16, nos diz que olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse texto que nós lemos é um texto que nos apresenta uma realidade profunda a respeito do chamado de Jesus para todos aqueles que decidem servir ou decidem segui-lo. Esse texto nos apresenta no mínimo duas características importantíssimas para esse chamado para seguir a Jesus. O que é esse chamado que nós vemos na pessoa de Jesus? Quando esse texto nos foi, o contexto desse texto vem logo depois do batismo de Jesus.
onde Jesus recebe autoridade, onde Jesus recebe investidura simbólica do Espírito Santo por meio de uma pomba, como uma pomba. Quando nós olhamos para esse texto inicia no versículo 35, diz que no dia seguinte, naquele momento depois do batismo, João olha na companhia dos seus discípulos e vê Jesus. E no versículo 36 diz que, e vendo Jesus passar, ele aponta para Jesus. Na semana passada, bem estava na live e aqui também no culto, viu que João Batista tinha uma preocupação de apontar e anunciar Jesus. E ele anuncia Jesus aos seus 2 discípulos, 2 homens que estavam com ele. Esses 2 homens olham para Jesus e resolvem seguir Jesus, como diz o verso 37. E aí tudo muda na vida deles, tudo começa a transformar na vida deles. Um outro chamado também que nós vemos nesse texto é de Natanael, de Filipe e Natanael, que também encontram com Jesus, e Jesus olha para Natanael para Filipe no versículo 43 e diz: segue-me. Quando eu olho para o ministério, para o chamado de Jesus para nós compreendemos que esse chamado de Jesus é um chamado claro e ao mesmo tempo profundo. Por que ele é claro e é profundo? Porque é muito simples a forma que Jesus chama os seus discípulos. Jesus diz: segue-me. Para Pedro, quando estava no mar, vindo do mar depois de pescar, ele olhou para eles e disse: olha, vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O chamado de Jesus é claro: segue-me, ande comigo, venha comigo. Jesus é muito claro e simples no seu chamado. É muito claro, é muito simples, porque ele simplesmente chamou e eles desejaram estar com Jesus. Olha o que diz o verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse: o que buscares? Disseram eles: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Onde o Senhor fica? Onde o Senhor mora? Onde é que o Senhor passa o tempo? Eles estavam desejosos por estar com o Senhor. O chamado de Jesus é um chamado para profundidade, porque Jesus ele nos chama e nos convida e move o nosso coração para estarmos com Ele, estarmos desfrutando de uma intimidade com Ele. O chamado de Jesus ele é claro, é profundo, porque ele passa, aquelas pessoas passam o dia inteiro com Jesus. Aquele dia eles passaram com Jesus, é o que diz o verso 39. E nós podemos olhar que também era claro, porque era pessoal. Por isso Jesus disse: segue-me. Jesus olhou neles e disse: segue-me. Muito parecido com o que Jesus foi fazer na casa de Zaqueu. Quando ele olhou para Zaqueu, antes de ir lá na casa dele, ele olhou lá em Zaqueu e falou: Zaqueu, me convém, desce depressa, porque me convém hoje ir na sua casa, posar na sua casa, comer com você. E no versículo 10, no capítulo 19 de Lucas, Jesus vai dizer que hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é um perdido, é o perdido. O chamado de Jesus para nós é pessoal, é profundo, porque ele nos chama para uma experiência de vida diferente. O versículo 39 diz assim: e responderam-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. E lá no versículo 43 vai nos dizer, no versículo 43, no versículo 46 vai nos dizer assim: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vem aqui para você experimentar do que eu estou dizendo para você. Vem aqui e experimente daquilo que eu estou lhe dizendo, da vida de Jesus. Era profundo porque nos leva a nos comprometer melhor com Jesus. O chamado de Jesus para nós
ele é profundo e claro porque ele nos leva a nos comprometer verdadeiramente com Ele. É profundo e claro porque ele nos faz comprometer com coisas extraordinárias do reino dele. Ele nos disse que nós faríamos coisas muito maiores do que aquelas que ele fez. Evidente que Jesus não estava dizendo e falando de coisas, de milagres em si. Ele estava falando da extensão do reino, da propagação da mensagem do reino a todas as pessoas. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse chamado de Jesus, eu não posso pensar que esse chamado de Jesus é escuro e raso. Não, ele é claro e profundo. Jesus, ele tem o desejo de trabalhar na sua vida, no seu coração. A implicação disso é que uma vida no Evangelho leva você a se comprometer com mudanças verdadeiras da sua vida. Se você é casado, você muda a sua vida, porque o Evangelho de Jesus transforma você enquanto filho, transforma você enquanto pai, enquanto mãe. O Evangelho de Jesus nos transforma de forma integral, nos ensina e nos ajuda a enxergar a sociedade de uma forma diferente. Nós não vamos enxergar as injustiças que tem no mundo com naturalidade mais. Nós nunca mais vamos dizer, é assim mesmo. Nós vamos olhar com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia, do mesmo jeito que Jesus olhou para o mundo. O nosso olhar vai mudar. A vida de todos os discípulos transformaram verdadeiramente. Mas uma segunda característica que nós podemos observar no chamado de Jesus é que esse chamado desperta o discípulo de Jesus para falar da salvação a outras pessoas. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber duas experiências que envolvem no mínimo 4 pessoas. André, ao momento que ele ouve de Jesus, que ele passa com Jesus, captada por Jesus, ele vai em direção de alguém e ele encontra a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão Pedro, que veio a ser discípulo de Jesus, que veio escrever cartas no Novo Testamento. A direção de André era rumo às pessoas às quais ele relacionava, e ele encontra o seu irmão, e ele apresenta ao seu irmão no verso 42 a seguinte mensagem: e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André, mais do que depressa, a intenção dele, o desejo fervoroso do coração dele, era contar para alguém o que Jesus revelou a ele, o que Jesus mostrou a ele. Ele havia entendido que Jesus era o Messias enviado, Jesus era o Filho de Deus prometido para resolver o nosso problema e nos conduzir de volta ao Pai. E ele leva essa mensagem ao seu irmão. Uma outra experiência que nós encontramos também está no verso 45 ao 46, quando Filipe, depois de estar com Jesus, no versículo 43 e 44, ele caminha, ele vai ao encontro das pessoas. No verso 45 diz que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha a mensagem de Filipe, não era uma mensagem fundamentada em si mesmo, não era uma mensagem, vem agora que achamos Jesus que vai fazer milagre na sua vida. Não era esse tipo de mensagem. Não era uma mensagem, olha, venha para você resolver todos os seus problemas da sua vida, venha para você ser curado. Não, ele fala assim: olha, nós encontramos Jesus, aqueles a quem Moisés havia dito que viria, aquele a quem os profetas disse que veio e nasceu, o filho de José o carpinteiro. Nós encontramos, eu encontrei ele. E quando o texto prossegue, diz assim: nós encontramos ele lá em Nazaré. E Natanael fala: opa, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E a resposta de Filipe era apenas uma: vem e vê. Vem e vê, porque ele mudou a minha vida. Vem e vê, porque ele transformou meu coração. Tem uma canção muito antiga que às vezes nós cantamos e não consideramos o quão profundo é aquilo. A música diz que Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser.
Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Você sabe por que muitas vezes não sentimos a necessidade de falarmos de Jesus às pessoas? Porque talvez precisa acontecer alguma coisa dentro do nosso coração. O nosso coração precisa ser primeiramente impactado. Eu queria que você se questionasse nesse momento e questionasse a sua própria fé. Qual é o Cristo que você tem crido? Porque se você crê no Cristo da Bíblia, você sente um desejo profundo em anunciar às pessoas a glória desse Cristo, a graça desse Cristo, o que Ele fez na sua vida. Se você fosse dizer para alguém sobre a história de vida que você tem com Jesus, o que você diria? Quais seriam as suas experiências que você poderia contar? Será que você poderia contar as mesmas experiências que tanto Felipe quanto André contaram, um para Pedro e o outro para Natanael? Será que você poderia contar isso? Será que você poderia compartilhar com as pessoas às quais você convive das transformações que Jesus fez na sua vida? É tempo de você considerar como você tem entendido a fé em Jesus, porque o chamado de Jesus, ele desperta o discípulo de Jesus para falar da salvação dele para as outras pessoas. De que forma que nós podemos aplicar isso no nosso coração? Eu gostaria que você, nesse momento, começasse a refletir sobre a tua vida e entendesse que ser discípulo de Jesus é ter prazer nele, é ter prazer na sua obra. Aproveite essa quarentena que você está passando para desenvolver um relacionamento profundo com Jesus, um relacionamento que jamais você teve com Ele. Aproveite mesmo, se esforce a isso. É um bom tempo para orarmos mais. Não existe profundidade com Deus se não for por meio de uma profundidade na oração e na palavra. Não existe profundidade com Deus apenas vendo mensagens de correntes nas redes sociais, apenas de vídeos no YouTube, apenas de mais e mais vídeos. Não existe profundidade de uma vida com Deus se não for por meio da oração e da palavra. Ler, estudar, meditar na palavra e orar é a única forma de nós podermos ter uma visão clara de quem é Jesus e qual a sua obra. Você só terá vida no Evangelho se você conhecer desse Evangelho e da profundidade que ele tem trazido para a tua vida. Quando você deixar de ser o centro e o centro ser o Evangelho de Jesus. Mas uma segunda aplicação que eu queria despertar em você também é que você possa ser discípulo de Jesus, entender que ser discípulo de Jesus é falar dele. Não existe a possibilidade para você de ser discípulo de Jesus e não falar dele, do amor dele a ninguém. Não existe essa possibilidade. É impossível você dizer que é discípulo de Jesus e não anunciar a graça dele às pessoas. É impossível isso. E pensando nisso, eu quero te convidar a falar hoje mesmo de Jesus para os seus filhos. Você está do lado dos seus filhos aí, você está do lado da sua esposa, você está do lado do seu esposo. É tempo, é hoje. Hoje pela manhã nós falávamos que se por um lado essa pandemia trouxe alguns problemas para nós, por outro ela nos traz grandes oportunidades de nós podermos olhar para as pessoas às quais nós vivemos, as pessoas mais importantes da nossa vida, os nossos filhos, nossos cônjuges, e falar do amor de Jesus a essas pessoas é a coisa mais maravilhosa, é o presente mais maravilhoso que você pode dar para os seus filhos, é a mensagem do Evangelho. É tempo de hoje você tomar a decisão de viver uma vida diferente dentro da tua casa, aproximar-se uns dos outros, mas todos vocês se aproximarem profundamente de Jesus. Se aproximarem profundamente de Jesus. Não perca essa grande oportunidade que Deus está trazendo a você e a sua casa. É tempo de você se arrepender de pecados. É tempo de você abrir mão do seu eu, do seu ego, e ter um tempo com o Senhor junto com a sua família.
quero orar com você. Senhor, no nome de Jesus, qualquer uma das pessoas que estão ouvindo essa live nesse momento, ou estiverem ouvindo depois, qualquer uma dessas pessoas só serão impactadas se o Teu Espírito Santo ministrar ao coração delas. Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando profundamente o lar deles e levando, ó Deus, a uma vida com o Senhor, levando, ó Deus, a níveis muito mais profundos, não apenas sentimentos, não apenas momentos, mas sim tempo de profundidade contigo. Eu te peço isso, meu Deus amado, no nome de Jesus. Amém. O meu desejo é que você não tenha apenas momentos de adoração, mas é que você viva uma vida no Evangelho. Todos nós somos falhos. A questão não é o quanto erramos, mas é o quanto estamos agora dispostos a mudar na nossa vida diante da mensagem do Evangelho. Nós recebemos uma mensagem que transforma porque ela é clara e profunda. Nós recebemos uma mensagem que nos impele a anunciá-la a todas as pessoas que estão à nossa volta. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Quero comunicar também que na quarta-feira nós teremos uma outra oportunidade para nós estarmos também juntos aqui no Instagram, apresentando e falando do Evangelho de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde a tua vida. Um grande abraço.